Grupo de apoio às mães de autistas realiza mais um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mês de missões, a editora Hebron lança mais um material evangelístico, o Evangelho de João. O clima muda e os problemas respiratórios aparecem. Saiba como prevenir e tratar. Hoje é dia de conhecer os trabalhos da congregação da IPP em Mogi Mirim. Fique com a gente. A partir de agora, tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Sexta-feira, está começando o fim de semana, né? Afinal de contas, o fim de semana começa na sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. A partir de agora, você tem muita informação aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Hoje estamos aqui sem a Tainá, né? A Tainá está de folga hoje, mas a gente vai junto aqui nas próximas 2 horas, levando para você as informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Levamos para você também todas as notícias dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia, as notícias que importam para o nosso dia a dia, né? Aqui você também tem informações sobre agronegócio, tem informações sobre economia, ciência e tecnologia, direito do consumidor, enfim, as notícias importantes do nosso dia a dia também fazem parte aqui do nosso Notícias do Bem. Lembrando que se você está com a gente, aproveite para curtir o nosso vídeo. É aqui embaixo, né? Tem um joinha, curta aí o nosso vídeo, aproveite, compartilhe também e não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações. Assim, sempre que tiver um programa novo começando, sempre que tiver um culto entrando no ar, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente a programação completa tanto da IPP TV, a sua TV missionária, como também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então ajude a gente nessa grande obra missionária, compartilhe o nosso link, compartilhe os nossos vídeos, participe do nosso programa, claro, deixando aí a sua mensagem, deixando também a sua pergunta. A gente já manda um abraço todo especial para o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, o reverendo Marcos Severo, mais uma vez com a gente, toda a audiência da Rádio Rumo ao Sertão, a grande audiência da Rádio Rumo ao Sertão, participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, tá certo? Vamos começar então? Hoje o Notícias do Bem, como nós vimos aí, vai apresentar a congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em Mogi Mirim, interior de São Paulo. A igreja desenvolve diversas ações sociais e tem atraído novos membros. Vamos ver. A cidade Mogi Mirim está localizada a leste do estado de São Paulo, com forte vocação industrial e agrícola. Sua população estimada em 2020 é de mais de 93 mil habitantes. Nessa pequena e charmosa cidade tem um trabalho atuante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Mogi Mirim. Todos os projetos e ações têm atendido à demanda dos membros e também da população local. A campanha de cestas básicas, por exemplo, tem ajudado mais de 200 famílias durante este período de um ano. A campanha de cestas básicas, realizada pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem alcançado muitas famílias na cidade de Mogi Mirim. Não só na cidade de Mogi Mirim, como em outras cidades, em outros países. Isso tem sido uma bênção para toda a família que é alcançada por esse projeto missionário. E pensando nisso, nós também, incentivados por esta obra missionária, nós criamos também aqui na cidade de Mogi Mirim, na nossa igreja, na congregação, a Cesta do Amor. A Cesta do Amor tem como objetivo que cada membro traga 1 quilo de alimento, para que assim nós possamos montar cestas básicas e darmos também continuidade ao atendimento dessas famílias carentes. O outro destaque é o projeto Pão da Vida. O intuito é levar a palavra de Deus às pessoas, mostrando que Jesus é o pão da vida. De uma forma simbólica, o pão caseiro é levado em um saquinho para as pessoas degustarem. Que tem como objetivo a produção de pães para entregar e atender também famílias carentes diante da situação que nós temos vivido em nosso país. Esse projeto tem como objetivo alcançar famílias, levar o Evangelho para a glória de Deus. Quero também externar a nossa gratidão que diante desse projeto, nosso amado irmão Marcos, dono da Tecnapan, ele nos abençoou, nos concedendo uma máquina de fazer pão que atinge 25 quilos de massas. Com essa macieira, nós teremos então as condições de atender muito mais famílias. Nós estamos fazendo esse projeto manualmente
e atendíamos de 40 a 43 famílias. Agora, com essa máquina doada para a igreja, para o projeto, atenderemos, triplicaremos então ao acesso a essas famílias. Queremos agradecer a Deus por isso e pela vida do nosso irmão Marcos. O projeto só tem 2 meses, mas com bons resultados. Mesmo com um processo manual, já conseguiram alcançar aproximadamente 100 famílias. E a cada entrega é uma oportunidade de alcançar vidas por meio do Evangelho. O projeto é novo, mas tem despertado a atenção da comunidade, destacando a atuação da igreja no seu atendimento às famílias carentes. O projeto Pão da Vida, o qual levamos um delicioso pão caseiro para a comunidade junto com a palavra de Deus. É uma oportunidade de falarmos de Jesus para as pessoas. O projeto começou com o nosso pastor Christian e sua família fazendo os pães e o Senhor abençoou com uma máquina, aumentando assim a capacidade de atingir mais famílias. Outra ação é o bazar missionário que ocorre todo mês no 3º sábado, com um valor único de R$1 em cada peça. O propósito é ajudar as pessoas mais carentes e também entregar o Evangelho de João. O valor arrecadado é um auxílio aos missionários. E não é só isso. Através do bazar, famílias têm sido alcançadas, chegando até a congregar com eles. Esse é um projeto também para a evangelização, onde nós podemos orar, podemos entregar o Evangelho e podemos alcançar as famílias carentes. Queremos agradecer a Deus, porque com isso sabemos que temos atuado e essa atuação tem glorificado a Deus. Muito bacana. E você conhecendo então o trabalho de mais uma congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós estamos no mês de missões, né? Já que nós estamos nesse mês de missões, tem mais uma notícia importante para você. A Editora Hebron lançou mais um material evangelístico, é o Evangelho de João. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial sobre esse lançamento para você. A gente vai mostrar agora só um trechinho. As revistas têm o objetivo de apresentar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Por isso, foram impressas 1000 unidades, que já estão sendo enviadas para todo o Brasil. A nossa editora, junto com a Junta Missionária de Pinheiros, mandou confeccionar 100.000 Evangelhos de João, uma primeira tiragem. Vamos fazer uma segunda, mais 100.000. E o propósito é usar esse material, esse texto bíblico, com 4 estudos indutivos, onde João apresenta qual é o propósito dele. Que é que as pessoas conheçam a Jesus, creiam em Jesus e tenham a vida eterna. Então, vamos usar esse material. O Espírito Santo já nos deu pronto. É só a gente pegar agora, distribuir, e você pode fazer os 4 estudos bíblicos com qualquer pessoa e pregar o Evangelho para essa pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa reportagem completa aqui no nosso Notícias do Bem e você vai saber também como adquirir, né, essa revista, né, do Evangelho de João, esses estudos, para que você possa compartilhar com aquelas pessoas que você ama, para que você possa fazer missões também, né? Nós estamos vivendo uma época de clima seco, com baixa umidade do ar e muito frio. Tudo isso favorece o surgimento de doenças respiratórias, além do ressecamento da pele e também das vias aéreas. O tempo seco facilita a entrada de vírus e bactérias, propiciando o aparecimento de doenças e alergias que ficam mais evidentes nessa época de estiagem, também por conta da poluição dos automóveis e das indústrias, principalmente aqui em São Paulo, onde nós temos uma grande concentração, né? Para falarmos mais sobre esse tema, nós vamos receber daqui a pouco o médico pneumologista Dr. Xin Lin no Notícias do Bem. E você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Você pode participar também dizendo de onde você está falando, deixando o seu bom dia, deixando o seu boa tarde. Enfim, participe com a gente, interaja no chat do canal. Esse espaço do Notícias do Bem também é todo para você, tá certo? Bom, e durante esse mês que nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e o mês do presbiterianismo e missões na igreja, nós estamos conversando todos os dias com missionários da Junta Missionária de Pinheiros para conhecermos ainda mais os trabalhos e as ações desenvolvidas. Hoje nós estamos recebendo o pastor Luciano Sena, da congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Garça, aqui no interior de São Paulo. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, um prazer meu e uma honra poder estar aqui na Notícias do Bem, divulgando aquilo que o Senhor tem feito por meio
da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tá certo, pastor. Para quem não conhece, né, Garça, pertinho de Marília, aqui no interior de São Paulo, é relativamente perto da capital até, e vocês fazem um trabalho em Garça e também já indo para Avaí. Eu queria que o senhor contasse um pouco, então, dessa região, né, que esse trabalho está inserido. Sim, o trabalho aqui em Garça é aquilo que é chamado de revitalização. Já havia uma congregação e a Junta Missionária de Pinheiros assumiu algum tempo atrás esta congregação aqui em Garça e estamos trabalhando a revitalização do trabalho. Ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de expandir, né, algumas frentes de trabalho, tanto na cidade de Marília, como você acabou de mencionar, um trabalho em um bairro chamado Santa Antonieta, na casa de uma irmã, a irmã Maria de Lourdes, uma serva piedosa do Senhor, e também, em uma das viagens, o supervisor da junta, passando próximo à cidade e ao município de Avaí, entrou em contato com um grupo de pessoas que tinham interesse de ver uma igreja presbiteriana com a mesma filosofia de ministério da igreja de Pinheiros. E então eu dou também um suporte pastoral ali na cidade de Avaí. E aproveitando também para também destacar que mesmo aqui em Garça, nós iniciamos também um projeto social chamado aí Pão e Missão, em um bairro da cidade onde há uma necessidade, uma carência maior. Então, de certa forma, temos aí nos envolvido com algumas frentes de trabalho, pela graça do Senhor, e naquilo que a Igreja de Pinheiros tem nos ensinado, né? Expandir a igreja, expandir o reino aonde o Senhor nos enviar. Tá certo, pastor. Hoje quais são as principais atividades desenvolvidas em Garça a partir da retomada, a gente pode dizer assim, nós estamos vivendo, né, um início de retomada com a vacinação. Como é que está a programação de cultos na congregação? Quais são as atividades externas que vocês já vêm realizando agora? Sim, as reuniões elas estão voltando ao normal, né? Tanto a quantia de pessoas sendo aí autorizadas a participarem, como também o número de programações ou reuniões, né? Basicamente está tudo voltando ao normal, com algumas limitações, como é bem conhecido. E embora podemos aí destacar que houve, em certo sentido, prejuízo na continuidade do trabalho, tanto do ano passado e retrasado, e entrando nesse ano também com a pandemia, mas temos orado ao Senhor e confiando num trabalho ministerial, numa filosofia ministerial de ensino da palavra. Então, o nosso enfoque tem sido o treinamento de discipulados, treinamento de discípulos. Você mesmo anunciou, né, o lançamento desse material evangelístico. Começamos o treinamento aqui em Garça. Temos reuniões semanais sobre aconselhamento bíblico e aos domingos o culto público. Pela graça de Deus, já temos visto as pessoas retornarem e confiamos que esse ano as coisas vão se aproximar da normalidade, em nome de Jesus. Uhum. Pastor, e como é que tem sido a receptividade aí em Garça, em Avaí, nessa região, né, do estado de São Paulo? A gente sabe que a igreja presbiteriana, ela tem uma história no interior de São Paulo, tem lugares em que nós temos igrejas históricas, mas a gente sabe que em algumas regiões pontuais do interior de São Paulo esse trabalho acabou sendo perdido. O senhor, inclusive, está falando que desenvolve aí um trabalho de revitalização, né? E como é que está sendo a receptividade da população para o Evangelho Reformado, especificamente? Sim, o trabalho de revitalização, nós podemos dizer que é aquele processo em que você encontra a igreja com todos os prejuízos que, infelizmente, às vezes é acumulado durante um tempo. Então, a igreja ela se aproxima a um estado onde é necessário uma revitalização. Então, um trabalho de base, novamente, né? Um esclarecimento sobre a identidade da igreja e o bom testemunho, sendo aí necessário para recuperar aí a imagem que o nosso presbiterianismo possui há muitos anos, e talvez localmente possui alguns entraves por problemas que enfrentaram. Então, como
em todo o Brasil está havendo um despertamento para a fé reformada, e isso é importante, mas ainda assim carece de demonstrar como essa fé reformada ela é prática, como ela pode fortalecer a comunhão com Deus, mudar as pessoas em sua família, em seu relacionamento tanto com Deus como na sociedade. Então, assim, nós temos esse desafio de demonstrar isso, porque a pessoa hoje entra no YouTube e vê vários pregadores e a própria teologia reformada sendo divulgada, mas ela tem uma necessidade de ver como na prática essa percepção do evangelho vai fazer uma diferença na vida dela, na família e onde ela está inserida. Então a receptividade ela vai crescer à medida que as pessoas notarem os frutos desta percepção que é chamada aí de fé reformada. É verdade, você citou um aspecto muito interessante, né? Com o advento da internet hoje, todo mundo pode acessar pregações, pode acessar mensagens, também as mensagens, né, do Evangelho Reformado. A nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, talvez seja líder, né, nesse aspecto aí na plataforma, enfim. Mas é fundamental que muito mais do que ouvir a palavra reformada, muito mais do que ouvir o Evangelho, é necessário viver o Evangelho, e essa vivência do Evangelho necessita obrigatoriamente de comunhão, né, pastor? E por isso as igrejas reformadas têm sido cada vez mais procuradas. A gente tem visto isso acontecer no Brasil todo. Aí também o senhor tem observado essa realidade? Sim, nessa região não está diferente. Pode ser que, em específico, né, como acontece aqui em Garça, as pessoas vêm com algum tipo de desafio, com algum tipo de problema, tanto em família como pessoalmente, seus problemas emocionais, e há um desdobramento em ver como que essa teologia pode ajudá-la na prática. É uma necessidade de demonstrar para as pessoas muito mais do que, como você acabou de dizer, a pessoa ela vê lá pregadores, né, como a Igreja de Pinheiros hoje, ela é reconhecida e conhecida em quase todos os lugares, né? Então as pessoas rapidamente têm essa identificação e elas esperam ver que aquele fervor, aquela palavra ouvida ali no pastor Arival, no pastor Hernandes e todos os demais pastores aí, se isso realmente vai transformar a vida delas aqui, que está longe da igreja tão conhecida no YouTube. E é esse o desafio, nós termos essa comunhão com Deus para que o Senhor reproduza aonde estamos inseridos aquilo que Ele tem feito na vida de outros, como tem feito por meio da Igreja de Pinheiros, faça aonde estamos, aí já tendo a percepção das necessidades locais. Tá certo, pastor. Quais os planos para esse segundo semestre, né? A gente está em agosto, a gente pode dizer que estamos aí meio que no começo do segundo semestre, ainda com todos os atrasos ainda provocados pela pandemia. Mas como é que está o planejamento para o segundo semestre, mas em especial para o ano que vem? O que vocês têm colocado diante de Deus como plano para Garça e para Avaí também? No caso aqui, nós temos esperança, em primeiro lugar, que o vírus, né, a pandemia, não venha atrapalhar novamente, né? E assim darmos continuidade. Como eu disse, iniciei o treinamento de discipulado na semana passada, onde vamos estar trabalhando a capacitação de alguns irmãos para que o discipulado possa ser reproduzido nas suas vidas e em suas atividades. Então, iniciamos esse projeto aqui em um bairro de Garça, né, o bairro São Lucas, que é o projeto Pão e Missão, e esperamos que haja um desenvolvimento. Hoje mesmo, nós já vamos para lá à noite para início do grupo de estudo naquele bairro. A plantação de Marília também já estamos procurando um local no bairro para alugar, né, nessa imagem que aparece aí, e querendo Deus também, o projeto lá de plantação vai ser consolidado para o próximo ano, eu digo para início do plantio de igreja. E Avaí é um trabalho já que se demonstra ser muito forte, um grupo muito maduro e amadurecido, está muito empolgado também para o início
efetivo do trabalho ali, pois ainda estão se reunindo na casa de uma irmã. Então estão procurando local para alugar, e ali temos esperança, e a Igreja de Pinheiro tem planos conciliares relacionados à região, e que tudo possa continuar, e ano que vem nós já notarmos esses trabalhos criando corpo, fortalecendo seus músculos espirituais, né, e assim dar andamento e desenvolvimento a esses projetos. Tá certo. Pastor, eu queria que o senhor falasse então um pouco a respeito da sua vida, da vida da sua família. Como é que tem sido aí esse tempo em Garça? A gente sabe que a vida de missionário não é nada fácil, mas eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua adaptação aí no interior do estado de São Paulo. Como é que foi assumir esse desafio, né, nessa região? O desafio de adaptação para a região não foi tão grande, porque eu sou de Presidente Prudente, né, então a região não é tão distante, é muito próximo da maneira como se vive, enfim, né. Então, assim, o desafio foi mesmo no que diz respeito à revitalização do trabalho aqui em Garça, como os encontramos, né. Então, a família, ela também paga um preço alto, né, porque às vezes você vem, como aconteceu no meu caso, de um contexto de uma igreja que já estava bem estabelecido, um número maior de pessoas, jovens, crianças, e aí você chega com a sua família e você vê a ausência disso, né. Então seus filhos, como eu sou pai de 2 adolescentes, seus filhos participam desse sofrimento, né, de plantar igreja e muitas vezes não ter jovens e adolescentes na igreja, eles pagam um preço alto, né. Eu tenho 3 filhos, tenho uma bebê, então esposa, filhos, eles são fundamentais para o plantio da igreja, embora não são eles os pastores ou os missionários, mas eles são de fato o apoio, né. Tudo que eu posso alcançar no ministério, eu só posso alcançar extraindo pela graça de Deus com o apoio que a minha família me dá, né? Então os filhos, esposa devem ser alvos de oração de toda a igreja, pois este é o amparo do pastor e do missionário, porque eles inevitavelmente, eles sofrem, eles sentem tudo aquilo que o campo está passando, né? É verdade. Aproveitando que o senhor falou de oração aí para a família, queria aproveitar, a gente está chegando já ao final da entrevista, mas eu queria aproveitar para o senhor deixasse para os nossos web telespectadores, né, quem está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem, quais são os pedidos de oração para a sua vida, para o seu ministério, para esse trabalho aí no interior de São Paulo, em Garça, enfim, fique à vontade, pastor, para a gente poder também anotar, para que a gente possa também colocar a sua vida e os seus planos, né, os planos aí de Garça, para que todos os nossos web telespectadores possam fazer isso e orar por vocês. Amém. Então, em primeiro lugar, o que eu peço é que os irmãos orem para que todos esses trabalhos nascentes, eles venham nascer ou serem revitalizados com 2 identidades ou com 2 características fundamentais, que é uma vida de oração e uma vida de evangelização. Nós precisamos urgentemente resgatar essas 2 necessidades, né? Então é até interessante eu pedir que orem para que sejamos um grupo de oração. A igreja, ela precisa ser uma comunidade de oração, e no início isso, até que as pessoas entendam, demora um pouco. Haja visto que devemos lembrar que Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração. E a outra ideia é que à medida que a oração, uma vida com Deus é fortalecida, essas pessoas também se tornem discipuladores, né? Essas pessoas se tornem ganhadores de almas. Então nós precisamos ter um exército, né? Um exército de oração, de intercessão e de missionários. E que esse é o meu pedido de oração. Porque cada contexto, eles vão ter os seus desafios, mas todos eles, sem oração e sem paixão pelas almas, não progride. Então, não importa se usando algum método, evangelismo explosivo, discipulado, algum projeto social, que a igreja seja forte em seus ministérios, mas todos esses precisam de homens e mulheres de oração e dispostos para conduzir a Cristo todos aqueles que eles encontrarem, de qualquer maneira, de qualquer forma.
Então esse é o meu principal pedido de oração e pela idade dos irmãos e da minha própria família. Tá certo. Pastor Luciano Sena, da Congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Garça, aqui no interior de São Paulo, participando ao vivo com a gente no Notícias do Bem. Pastor, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, que Deus continue abençoando seu ministério. Amém. Muito obrigado, um abraço a todos. Amém. Obrigado mais uma vez ao pastor Luciano Sena. Então, agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil amanhã. Sábado de sol e temperaturas em elevação em todo o país. Em São Paulo, céu com poucas nuvens, a mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. Goiânia, os goiânios têm tempo firme com poucas nuvens, a mínima é de 16 e a máxima de 32 graus. Em Campo Largo, cidade de Curitiba, no Paraná, a mínima é de 12 e a máxima de 29 graus. Na região centro-oeste do Brasil, em Sorriso, no Mato Grosso, céu com poucas nuvens, a mínima é de 22 e a máxima de 39 graus. No nordeste do país, em Olinda, Recife, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. No norte do país, em Acrelândia, cidade do Acre, tempo com poucas nuvens, a temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus. Muito bem. Previsão do tempo passada limpo para você, então. E agora, a Lídia Dick, eu tenho um recadinho para a gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Tá dado o recado, então, não perca essa oportunidade. Estude aqui com o nosso EAD Pinheiros. Depois do intervalo, Grupo de Apoio às Mães de Autistas realiza mais um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E nós estamos vivendo uma época de clima muito seco, com baixa umidade do ar e frio, e tudo isso favorece o surgimento de doenças respiratórias e também de alergias, né? Para falar sobre esse tema e como se prevenir, nós vamos receber o médico pneumologista Dr. Xin Lin, aqui no Notícias do Bem. Você também pode participar com a gente. Você deixa aí a sua pergunta, faz o seu comentário no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Intervalo rápido, já já o Notícias do Bem está de volta. Continue com a gente. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP-TV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h. Então, se você não pode assistir a gente ao vivo às 11h30, se você não conseguiu assistir a gente ao vivo às 11h30 da manhã, não tem problema. Às 18h a gente está de volta na tela da IPP TV, a sua TV missionária, para que você possa conferir, então, todas as informações para o seu dia. E hoje é dia da coluna Pelos Campos JMP. O reverendo Mariano Alves Júnior traz as notícias pra gente. Olá, graça e paz. Mais um momento missionário. Pastor Mariano falando agora diretamente de Pereira Barreto, interior de São Paulo, um projeto de revitalização da Junta Missionária de Pinheiros em parceria com a JMN IPB. Estamos aqui com a missionária Hidalga Fidelis, que veio nesta parceria para trabalhar esse projeto de revitalização. E contamos com a sua igreja, com as suas contribuições, com o seu apoio, com as suas orações. O prédio já foi revitalizado, as salas também revitalizadas, gente voltando, gente nova chegando, tudo caminhando bem. Mas para isso, precisamos de parceiros. Não esqueça, junte-se a nós na expansão missionária no Brasil. Contribua, divulgue, ore e seja um parceiro da JMP em seus projetos missionários. Um forte abraço a todos que aí acompanham as programações da IPP TV, a sua TV missionária. Graça e paz. Eu sou a missionária Hidalga, estou aqui no campo de Pereira Barreto, no estado de São Paulo, num trabalho de revitalização. É uma parceria da JMN com a JMP. O trabalho, graças a Deus, está indo bem. Nós já revitalizamos, reformamos toda a igreja, as salas. O trabalho tem sido assim, chegando gente nova, nós temos feito visitas. Os irmãos estão bastante animados com o retorno para a casa do Senhor. E nós estamos aqui, precisamos das orações dos irmãos para que nós possamos alcançar mais almas nessa cidade. Nosso objetivo, nós temos orado para que Deus levante os eleitos do Senhor nessa cidade. E nós contamos com as orações dos irmãos. Deus os abençoe. Pois é, no próximo sábado, às 16h, o GEPANDA, o Grupo de Apoio às Mães de Autistas aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, realiza mais um encontro. Dessa vez o tema será o amor que vence o medo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a palestrante do dia, Bernadette Joy, que está com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Bernadette, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você para a gente falar a respeito desse tema tão importante, né, dessa programação, mais uma programação do GEPANDA. Oi, querido, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês nesse programa tão lindo. Parabéns pelo programa, muito legal.
E é uma alegria também falar sobre esse assunto que é tão relevante e tão importante para trazer hoje para a discussão. Pois é, primeiro eu queria que você falasse um pouco então a respeito da expectativa para esse evento, um evento voltado para essas mães, né, para essas famílias atendidas pelo GEPANDA. Queria que você falasse a respeito da sua expectativa para esse evento, Bernadette. Sim, o GEPANDA é um grupo de apoio, um grupo presbiteriano de apoio a mães de autistas, né? E o evento tem a intenção de acolher esse pessoal e todas as pessoas que se interessam por esse assunto, né, que poderiam ajudar de alguma maneira. E todo último sábado do mês, o GEPANDA realiza um evento que tem a intenção de trazer instrução, trazer esperança, trazer conforto para as famílias que têm pessoas com deficiência, né? Autismo e outras deficiências. Nesse sábado nós vamos falar sobre o amor que vence o medo, porque é óbvio que todas as famílias que, quando recebem o diagnóstico de autismo ou de outra deficiência, bate aquele medo, né? Medo do futuro, medo do desconhecido, medo de como lidar com isso, várias inseguranças, e é isso que nós vamos abordar. Como vencer esse medo, né? Existe esse medo, como vencer isso e transformar isso talvez em experiências boas para a família. O amor que vence o medo, qual vai ser a principal temática que você vai abordar? A gente sabe do amor de Deus nas nossas vidas, mas qual é a principal temática que você vai levar para as mães dessas crianças, desses jovens? Na verdade, eu fiz um apanhado, né? Eu conversei com algumas mães de autistas e famílias com outros tipos de deficiência. E eu tenho uma experiência também, eu trabalhei ao longo de muitos anos, eu fiz gestão de várias equipes, grandes e pequenas, e eu sinto que todos nós temos deficiências, né, e temos potencialidades. Então eu vou trabalhar nessa temática de os estágios que a gente passa, né, desde que tem que lidar com esse tipo de, vamos dizer, de problema inicialmente, e vencendo medos, né, os estágios de vencer medos e transformar isso em potencialidades para desenvolver tanto a família como a própria pessoa que tem a deficiência, né? Dentro dessa conversa que você teve com as mães, dentro desse preparo, vamos dizer assim, né, que você teve, quais foram os principais pontos que você percebeu no contato com essas famílias, Bernadette? Olha, teve uma coisa que me chamou a atenção, teve uma mãe que falou assim, olha, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira ideia que eu tive foi, perdi o direito de morrer. Porque a ideia que se tem, que é uma pessoa que tem deficiência, ela depende totalmente de ajuda das outras pessoas, né? Principalmente no caso de autismo. Então, existe uma insegurança muito grande quanto à autonomia, né, dessa pessoa, onde ela vai chegar em termos de autonomia. Então isso preocupa muito a família, né? Esse é o principal medo, né? O medo de não saber como lidar com isso, o medo do futuro dessa pessoa que tem a deficiência. Isso tudo traz angústia para a família, traz sofrimento para a família também, porque quando a família recebe esse diagnóstico, na verdade é um problema que afeta não só a pessoa que tem a deficiência, mas toda a família é afetada, né, quando chega uma situação dessa. Então gera medo, gera insegurança, mas eu acho que assim, o principal é que quando uma família recebe esse diagnóstico, e é uma coisa que eu pretendo abordar nisso, nós estamos sendo convidados para viver o extraordinário, para viver algo muito sensacional. E fazendo essa leitura, vencendo esses medos, fazendo essa leitura, a família está convidada para vencendo os medos, né, viver esse extraordinário, essa coisa maravilhosa, porque participar do desenvolvimento de uma pessoa
seja ela autista, seja ela com qualquer outro tipo de deficiência, porque, como eu disse, todos nós temos deficiências e potencialidades. Participar do desenvolvimento de alguém é uma coisa extraordinária. Dá medo, sim, mas vale muito a pena vencer esse medo e para viver o extraordinário. E isso aí com a ajuda de Deus, obviamente. Claro, pois é, você falou a respeito desses medos, né? Porque o preconceito ainda é muito grande, né, Bernadette? Quando a gente fala de pessoas que são portadoras de algumas deficiências, ou pessoas que são portadoras, por exemplo, dos espectros do autismo, né? Existe um preconceito muito grande da sociedade, muitas vezes até mesmo de familiares em respeito, né, a essa pessoa. É verdade. E muitas vezes por ignorância, né? A gente não conhece, a gente não sabe como é, o que é, e às vezes as pessoas têm esse preconceito justamente por desconhecimento. E é tão lindo esse trabalho do GEPANDA, porque é realmente o movimento inverso, é de acolher, é de entender, é de trazer para dentro pessoas que têm esse direito, né? As pessoas têm esse direito. E eu acho que o que as pessoas mais querem é ser mesmo inseridas, acolhidas e desafiadas para ir no seu potencial máximo, né? Com certeza. E aí o GEPANDA faz um trabalho, a gente pode dizer, né, Bernadette, o GEPANDA aqui da Igreja de Pinheiros faz um trabalho fundamental nesse processo de acolhimento e nesse processo de apoio às famílias, né? Muito. Acolhimento, desenvolvimento da pessoa, né? Atividades. Existe uma equipe toda voltada para isso daí, né? E isso surgiu a partir do olhar de amor de algumas mulheres da nossa igreja, né? Que viram que essas pessoas fazem parte da igreja, precisam ser acolhidas, precisam ser amadas como qualquer outras, né? Então, esse olhar dessas 4 mulheres, a Loide, assim, a Eliana e a Ana Paula, elas se uniram e mobilizaram várias outras pessoas para trabalharem junto com elas e acolher essas pessoas, essas famílias que têm pessoas com deficiência, para trazer para dentro da igreja e para que elas participem do amor de Deus, que é delas, nós não temos o direito de negar, né? É verdade. Bernadette, eu queria que você, então, falasse a respeito de como é que as pessoas podem participar desse encontro, né? Quem tiver interessado, quem já faz parte do GEPANDA ou não faz parte ainda, enfim, quem está acompanhando aqui a nossa programação, quem se interessou pelo tema, quem se interessou pelo assunto, como deve fazer para participar do evento? O evento será presencial, é necessário fazer inscrição, né? Os links para inscrição estão nas mídias sociais, está no site da igreja. O GEPANDA tem o Instagram, eu convido as pessoas para entrarem lá, conhecerem um pouco mais desse trabalho maravilhoso. Pode se inscrever, participar presencialmente, e também será transmitido pela IPPTV, né? Olha, vale muito a pena. Eu acho que as pessoas devem reservar essa data com muito carinho para se permitir conhecer um pouco mais desse mundo maravilhoso, para conhecer algo extraordinário, né? Algo que Deus trouxe para nós, né? São desafios, são coisas maravilhosas, mas são desafios e nós queremos que toda a igreja participe disso, toda a igreja tenha o privilégio de acolher essas pessoas. Então, dia 28, às 16 horas, presencialmente ou pela IPPTV. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Dia 28 às 16 horas, presencialmente, ou pelos canais do GEPANDA, tá? Não pela IPPTV. Pela IPPTV não. O evento do GEPANDA é transmitido pelos canais do GEPANDA, pelo Instagram, pelo Facebook do GEPANDA, então você vai poder, pelo YouTube, né? Então você vai poder acompanhar pelas redes sociais do GEPANDA se você não vier presencialmente. Mas é importante que você faça logo a sua inscrição, porque o evento já é no próximo sábado. Eu queria só que você falasse para a gente também a respeito do desafio, né, que você recebeu para fazer essa palestra, para falar desse assunto tão importante para um público tão especial, né, Bernadette? Como é que esse desafio de falar sobre esse tema? É muito desafiador, realmente. É um tema que eu amo de paixão esse tema de inclusão de pessoas. Como eu te falei, eu trabalhei muitos anos com gestão de equipes e
E trabalhei com pessoas que tinham deficiência, né? Tudo que essas pessoas queriam em todas as equipes, todas as pessoas com deficiência física ou qualquer outro tipo de deficiência, porque todos nós temos, lógico. Uhum. Tudo que as pessoas querem é serem inseridas, serem amadas, serem desafiadas e contribuírem para o lugar onde elas foram colocadas. Então esse é o grande desafio. Nós precisamos abrir nossos olhos para isso, né? Para inserir essas pessoas, desafiar essas pessoas. Eu trabalho muito com famílias, sou professora da escola dominical para famílias, trabalho no Ministério de Aconselhamento e é um tema que realmente faz parte da minha vida, porque a gente conhece várias famílias, né, que trazem esses medos, essas inseguranças. Uhum. Então, é a partir dessa vivência aí que eu pretendo falar, mas é muito desafiador, realmente, mas vale muito a pena, é muito gostoso falar sobre isso. Com certeza, porque na verdade se fala muito, né, a respeito de inclusão, se fala muito a respeito disso, e hoje cada vez mais, né, se fala, mas ainda a sociedade, como nós dissemos anteriormente, ainda tem preconceitos, ainda é difícil viver essa inclusão, né? Falar todo mundo fala, mas na hora de viver parece que é mais complicado. Esse talvez seja também um grande desafio a ser vencido durante esse evento, né? É verdade. E eu tenho um testemunho pessoal que eu vou levar lá no evento e quero compartilhar com as pessoas que estiverem lá e de uma experiência pessoal, de um amor muito grande que venceu o medo e valeu muito a pena. Eu quero compartilhar com as pessoas lá. Com certeza. E queria que você fizesse então um convite mais uma vez para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando a nossa entrevista, para que participe do evento desse sábado e sem dar spoiler, né? Mas também já antecipando um pouquinho do que vai ser tratado lá. Sim. Então, convido a todos, dia 28, às 16 horas, vale muito a pena participar conosco lá, conhecer esse mundo maravilhoso, conhecer mulheres guerreiras e famílias guerreiras que têm vivido o extraordinário de Deus todos os dias, a cada dia, conforme diz a Bíblia, né? Na graça de Deus e que têm sido vencedoras. Então, convido a todos, dia 28, às 16 horas, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tá certo. Bernadette Joy, que vai ser palestrante do próximo evento do GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Autistas. Bernadette, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E você sabe, o Notícias do Bem está sempre à disposição aqui, né? Para a gente conversar a respeito dos assuntos que importam para o nosso dia a dia. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, viu, falar com vocês. Imagina, o prazer foi nosso. Obrigado mais uma vez a Bernadette, que participou com a gente ao vivo, e a gente reforça o convite então para que você participe desse evento do GEPANDA, é o encontro do GEPANDA que acontece no próximo sábado, não amanhã, sábado que vem, dia 28, a partir das 4 horas da tarde. Para você fazer a sua inscrição, você tem que acessar o site ipepinheiros.org.br, você vai ver lá o banner do evento, você clicando, você já vai direto para a inscrição para que você possa participar presencialmente. Se por acaso você não puder participar presencialmente, você pode participar, você pode acompanhar o evento também por todas as redes sociais do GEPANDA, é GPAMDA, tá? GEPANDA com M. O grupo tem essa sigla por conta do seu nome. Então, GEPANDA, você acessa Instagram ou YouTube, enfim, você vai poder acompanhar também essa programação na íntegra, com certeza vale muito a pena. E olha, fim de semana está chegando, né? Está na hora de fazer a inscrição para participar dos cultos e das escolas dominicais aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você precisa garantir o site. Você precisa garantir a sua vaga no site da igreja. O repórter Matheus Santos está lá na IPP ao vivo, vai trazer todas as informações para a gente. Inscrições abertas, a gente tem 100% de possibilidade agora de ocupação do templo, né, Matheus? Mas de qualquer maneira as inscrições precisam ser feitas. Olá, Quirino, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, as inscrições precisam ser feitas, elas ainda permanecem de forma obrigatória aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom, final de semana extenso por aqui. No sábado já começa com a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes, trazendo uma programação especial com o tema De Volta para o Futuro. Então, neste sábado, dia 21 de agosto, a partir das 16 horas, lá no prédio 8. Mas os adolescentes irão se encontrar aqui no saguão da igreja e a partir das 15h50 por aí se dirigirão
acompanhado dos maiores, dos líderes responsáveis, para o prédio 8, onde terão esta programação especial. Mas também é importante fazer a inscrição. E como fazer a inscrição para este evento? Lá no instagram.com/upaipp. Lá tem todas as informações para participar deste culto. Bom, no domingo, aí já começa a programação de todos os nossos cultos dominicais a partir das 8 horas, com o reverendo Hernandes Dias Lopes também pregando neste culto. Na sequência, a IBD às 9h15, também tem a presença do reverendo Hernandes. Ele está numa exposição de Hebreus aí, explicando, trazendo as aplicações para o dia a dia. No culto das 11 também, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma palavra. E aí o culto das 16 horas, o culto vespertino, é o nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro, que prega. E ele também prega no culto das 17h15, na Escola Bíblica Dominical, das 17h15. E por último, no culto das 19 horas, o reverendo Hernandes Dias Lopes também traz uma mensagem. Mas para que você participe, por conta dos protocolos sanitários que estão sendo seguidos aqui desde o início da pandemia, é importante fazer a inscrição para participar. Sobre isso eu vou conversar agora com o seminarista Samuel Lopes. Ele tem mais informações para a gente. Samuel, boa tarde para você. Como é que está funcionando a inscrição? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Roberto, aí no estúdio. Continua da mesma forma, só que nós aumentamos a capacidade para 100%, né? Só que nós ainda estamos com as inscrições pelo site da gente e pelo aplicativo da gente, né? Basta ir lá no ippinheiros.org.br/cultos ou direto no site mesmo, clicar lá no banner e você vai ser direcionado para fazer a inscrição. É bem simples, rápido. Tem algumas perguntas que tem que ser feitas, né? Dentro do protocolo de segurança. E depois você finaliza a sua inscrição e pode vir aqui tranquilamente cultuar a Deus. Nós estamos felizes, Matheus, porque nós estamos voltando à normalidade, né? Isso é muito bom, prazeroso ver os irmãos aqui junto conosco, adorando a Deus, buscando a Deus de forma sincera e sempre, lógico, com a segurança dos protocolos que foram direcionados pelo governo estadual, federal e municipal, e estamos aqui alegres. Outra coisa importante para ser falado, Matheus, também é que nós fizemos algumas modificações nas salas de IBD adulto e aumentamos a capacidade das crianças, ou seja, não precisa se preocupar, venham, tragam a sua criança para participar aqui conosco, cultuar a Deus, aprender mais a palavra de Deus e louvarmos conjuntamente. Perfeito. E quando a pessoa chega aqui na igreja, você também faz parte do Ministério de QR Code aqui, né? Mas como é que funciona isso? A pessoa chega no saguão, já é aferida a temperatura dela, é feito um check-in, como é que funciona? Exatamente, quando a pessoa chega aqui na igreja, no saguão, você já tem o medidor de temperatura, você passa por ele, tem álcool gel disponível em todas as localidades do prédio, também passa e você vai ser direcionado para fazer o check-in. Faz o check-in e só subir lá para o templo e louvar a Deus. Permanecer de máscara o tempo todo, né? Exatamente, ainda nós estamos seguindo todo o protocolo de segurança. Perfeito. Samuel, você falou agora sobre a IBD. Ainda as inscrições também estão no site para participar, porém as salas de adulto agora estão passando por uma modificação para que haja mais espaço para as crianças, é isso? Exatamente. Nós fizemos algumas modificações porque semana passada, né, vários pais vieram e não tinham local para colocar os seus filhos, para deixar os seus filhos nas salas, porque as salas já estavam cheias. Então, o pastor Ival, juntamente com a coordenação pedagógica, fizeram algumas modificações de algumas salas e elas foram redirecionadas para um outro prédio, para uma outra localidade. E agora nós temos mais espaço para as crianças, né? Porque nada melhor, Matheus, do que a sua família como um todo vir cultuar a Deus. Perfeito, Samuel. Vamos ressaltar agora sobre o aplicativo, porque ainda tem o nosso aplicativo, o novo aplicativo aqui da IPP que foi lançado recentemente. Dá para fazer inscrição pelo site, mas para quem quiser, também pelo aplicativo, é isso? Também pelo aplicativo. Basta você ir na sua loja, do seu celular, ou da Apple, ou do Android. Você escreve lá, Presbiteriana Pinheiros, e você vai ter acesso a instalar o aplicativo. Basta você solicitar login e senha, esqueceu a senha, com seu e-mail, que você normalmente já se cadastra dentro do site da igreja, da inscrição, e aí vai ser enviado para você um novo e-mail para você redefinir a sua senha. Basta você fazer isso e que faz o seu cadastro de forma tranquila dentro do aplicativo também. Lá no aplicativo tem várias outras funcionalidades também, né? Tem o novo cântico, tem os boletins da igreja, tem o canal do YouTube da igreja, da nossa TV,
e também tem o WhatsApp para você falar diretamente com a comunicação da igreja. Perfeito. Só para encerrar então a nossa conversa aqui, as inscrições elas são obrigatórias a serem feitas, mas por conta dos protocolos. Não é que é algo que é cobrado, é gratuito, mas as pessoas precisam fazer por conta dos protocolos. Exatamente. As inscrições, por conta desse período de pandemia que nós ainda estamos vivendo, mais de um ano, né, mais de um ano e meio de pandemia, infelizmente trouxe algumas duras realidades, e uma dessas é a inscrição. Mas é gratuito, você pode vir, não é pago participar da igreja, do culto, então você pode vir tranquilo, com o coração aberto para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome e para aprender mais das verdades da Bíblia, né? Eu acho que isso é essencial para a vida de todo cristão. Perfeito, Samuel, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Então, querido, a gente volta a ressaltar que para participar do culto aqui é necessário fazer a inscrição no nosso site ppinheiros.org.br, e estando aqui na igreja, bom, vamos permanecer de máscara o tempo todo, dá para você vir de carro, aqui tem o Ministério de Estacionamento para te receber com tranquilidade, tem também aqui a Junta Diaconal para te recepcionar em todas as áreas aqui da IPP, e se caso você for vir de transporte coletivo, dá para vir por meio dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, desembarcando aqui na estação Cidade Universitária, que fica a 1 quadra da igreja, bem na frente. Também de ônibus, caso você queira vir, né, nós temos aqui a avenida que vai em direção à Praça Pan-Americana, e por ali passam diversas linhas de ônibus. É só pesquisar no aplicativo de mobilidade de sua preferência. E se você não puder estar presente em nenhuma dessas programações, bom, dá para assistir aqui pela IPP-TV. Então, é uma vasta programação para o final de semana, para você estar com a sua família, alegrando, adorando ao Senhor. Né, querido? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso mesmo, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, as inscrições já estão abertas. Se eu fosse você, eu me apressava, entrava logo no site aí, ppinheiros.org.br, porque, afinal de contas, é preciso fazer a inscrição, e mesmo a gente contando com 100% de vagas disponíveis, né, de lotação disponível, é importante, como o Matheus falou aí, que você faça a sua inscrição. Matheus, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, e além dos cultos de domingo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem também uma extensa programação de celebrações durante a semana. A gente preparou uma reportagem especial para mostrar para você todos os dias e horários dos nossos cultos aqui na IPP. Depois do trabalho, vale até uma foto para registrar o momento. Essa turma faz parte do grupo de voluntários que recepciona os membros e visitantes no saguão de entrada do templo. É muito gratificante, eu me sinto assim privilegiada por ter essa oportunidade, e só me faz assim querer servir mais ao reino de Deus. É um sentimento de gratidão, de amor também ao próximo, que é assim despejado, né, a cada vez que eu venho aqui para poder ajudar ao próximo, e é isso. Quem também serve é o Vinícius, que toca flauta na banda master da IPP. A gente chega cedo para uma questão de organização, né? Até organização diaconal também, e a gente ensaia, né? Passa as músicas e tal. É legal, faz parte do serviço a gente ensaiar e se dedicar pro trabalho, né? A programação é extensa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A semana já começa com Conexão com Deus, a partir das 8 da noite nas segundas-feiras. Neste culto, o pregador foi o pastor Paulo Júnior, que ministrou sobre as características de um pastor bíblico. Pessoal com outros irmãos,
Frequente a casa de santos, abra sua casa para os santos, viva a vida comum com os santos, ajuda ele a pintar a casa, vai no velório com ele, ora junto com ele, chora, ri, vida comunitária. Por mais que você esteja a quilômetros de distância, fiquem próximos daqueles que moram mais próximo, porque ajuda mútua, conselho mútuo, exortação mútua, troca de testemunhos, isso tem uma força, um poder extraordinário. E João incita: tenham comunhão uns com os outros. Irmãos, essas são as marcas de um pastor. Eu espero que você possa ver elas, encontrar elas na minha vida, na vida do Arival, do Hernandes. Eu espero que você encontre ela na vida do seu pastor, na igreja que você está. Ah, pastor, não encontrei nenhuma dessas no pastor da minha igreja. O que você está esperando? Sai fora, vem para cá. Irmão, não tem nenhuma marca, você fica lá. Não, eu tenho dó dele, eu estou ajudando ele. Mas ele não está te ajudando, não. Se você não tem, procure uma igreja bíblica. Pastores, talvez a maioria está ouvindo e não é má, não é desonesta, não são esses lobos aí, mas apenas estão equivocados, deficientes. Se arrependa do seu pecado, da sua má condução, procure ajuda de outros pastores, se matricule em um seminário, compre bons livros, reveja todo o conceito doutrinário da sua igreja. Muitos visitantes de outras denominações também visitam a IPP nesses cultos. Eu venho uma vez por mês, né? Na verdade, eu não sou membro aqui, mas eu sou convidada. Então eu venho toda a última terça-feira do mês e para mim é uma alegria, eu gosto muito. Nós nascemos para servir, então poder estar aqui servindo a Deus, compartilhando o que eu estou aprendendo e crescendo com as irmãs, é uma delícia, é muito bom. Eu cheguei na IPP através dos cultos da Mulher Esperança, que eu assistia toda terça-feira online. E também eu vinha de segunda-feira no Conexão com Deus, que a gente assistia muito o pastor Hernandes, eu e meu esposo. 17 de setembro de 2019, eu fiz um propósito com Deus de vir aqui toda Mulher Esperança presencial. E logo depois a gente se membrou na igreja e estamos aqui ajudando na obra de Deus, abençoando as pessoas e sendo muito abençoado por esse ministério. E assim, toda mulher da igreja IPP deveria participar do Mulher Esperança com a gente aqui, porque é sempre muito abençoador. Jesus não despede a gente de mãos vazias. A gente sempre tem uma porção abençoadora para nossas vidas nesse dia. E sem falar que a gente está aqui junto com as mulheres, orando pelos pedidos, orando por nossos filhos, pela família, pela igreja e pelo Brasil. Mas a programação não para por aí. Nas terças, quartas e quintas, os cultos continuam com propostas de aconselhamento e missionárias. Na terça, o culto Mulher Esperança, promovido pela SAF, começa às 2h30 da tarde. Já na quarta-feira, o Restaurados pela Palavra é dirigido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico, a partir das 8 da noite. E na quinta, também a partir das 8 da noite, tem o culto à Grande Comissão, com o objetivo de evangelizar e incentivar a igreja a fazer a obra missionária. Alô você, meu amigo, meu irmão, eu quero convidá-lo a participar dos cultos semanais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos uma agenda no domingo com 4 cultos, com a escola dominical, mas muitos irmãos não têm conseguido se inscrever, vir. Por isso que nós estamos na segunda-feira com Conexão com Deus, às 20 horas. Na terça-feira, às 14h30, Mulher Esperança, um culto específico para as mulheres. Também, na quarta-feira, Restaurados pela Palavra de Deus. É um culto que trabalha justamente essa libertação. É um culto que é dirigido pelos pastores que trabalham na área de aconselhamento bíblico. Então, venha às 20 horas. E também, na quinta-feira, nós temos o culto à Grande Comissão, que é um culto que tem 2 objetivos: evangelizar, pregar o evangelho, mas também motivar a igreja a fazer a obra missionária. Então, não perca a oportunidade. Nós temos tido assim experiências maravilhosas de bênçãos, de edificação nos cultos semanais, ok? Segunda, quarta e quinta.
3 dias à noite que nós temos culto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tudo bem, tá feito, tá dado o recado aí, né, pelo nosso pastor titular, reverendo Arival. Então não deixe de participar. Participe no domingo, mas também participe durante a semana desses cultos que são tão especiais para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Não deixe de estar presente, não deixe de estar em comunhão com os irmãos, ainda mais agora, né, que nós estamos vivendo já uma outra realidade, né, de reabertura, a gente pode dizer assim, com a possibilidade de ter 100% de ocupação do templo, claro, com todas as normas de segurança, as normas de biossegurança sendo cumpridas como nós vimos agora há pouco. Mas não deixe de participar. Tudo bem, a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Recado dado. Eu convido você a entrar no site da Editora Hebron, editoraebron.com.br, porque lá, além dessa caixa de Bíblias que a Lídia falou pra gente, você tem muitas outras ofertas, você tem muitos outros combos, enfim, você tem combos específicos para homens, para mulheres, para as suas crianças, para os seus filhos, para os adolescentes, tem lançamentos, enfim, tem um catálogo extenso que você pode acessar e o frete é para todo o Brasil. Então entre lá, faça a sua listinha, todo mundo tem uma listinha, né, de preferências no site, faça lá a sua listinha de queridinhos na Editora Hebron e faça o seu pedido, ajude a gente também nessa obra missionária. Depois do intervalo, mês de missões, Editora Hebron lança mais um material evangelístico, o Evangelho de João, e nós estamos numa época de clima seco com baixa umidade e ar frio. Tudo isso favorece o surgimento de doenças respiratórias e alergias. Nós vamos falar mais sobre esse tema e como se prevenir. Vamos conversar com o médico pneumologista Dr. Xin Lin, aqui no Notícias do Bem, daqui a pouquinho. E você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou fazendo seu comentário no chat do canal. A gente conta com a sua participação. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Notícias do Bem volta já. Continue com a gente. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional.
Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP TV no canal youtube.com/ippinheiros. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem desta sexta-feira. Que bom que você continua com a gente, acompanhando as principais informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos campos da nossa JMP e, é claro, as notícias que também fazem parte do seu dia a dia. Lembrando que a gente tem encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPP TV, e a gente tem horário alternativo às 18 horas para que você possa acompanhar também. Caso você não consiga assistir ao vivo, você pode ver a gente a partir das 18 horas, né? Muito bem, nós estamos no mês de missões e a editora Hebron lançou mais um material evangelístico, o Evangelho de João. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial sobre esse estudo. Acompanhe com a gente. O amor que mudou o mundo. Este é o tema da revista lançada pela editora Hebron da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no mês de missões. Com 4 capas diferentes, mas com o mesmo conteúdo, o livreto de 64 páginas traz um artigo do reverendo Arival Dias Casimiro com o plano da salvação, o livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo João, além de um estudo indutivo composto de 4 partes, com observação, interpretação, aplicação e transmissão. As revistas têm o objetivo de apresentar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Por isso, foram impressas 1000 unidades, que já estão sendo enviadas para todo o Brasil. A nossa editora, junto com a Junta Missionária de Pinheiros, mandou confeccionar 100.000 Evangelhos de João, uma primeira tiragem. Vamos fazer uma segunda, mais 100.000. E o propósito é usar esse material, esse texto bíblico, com 4 estudos indutivos, onde João apresenta qual é o propósito dele. Que é que as pessoas conheçam a Jesus, creiam em Jesus e tenham a vida eterna. Então, vamos usar esse material. O Espírito Santo já nos deu pronto. É só a gente pegar agora, distribuir, e você pode fazer os 4 estudos bíblicos com qualquer pessoa e pregar o Evangelho para essa pessoa. Os campos missionários da JMP estão recebendo as revistas para o apoio evangelístico em suas regiões. Onde iremos usar na evangelização, tanto aqui na revitalização do trabalho na cidade de Garça, bem como também na plantação da igreja na cidade de Marília. Este recurso tem sido uma bênção
visto que está presente nele o Evangelho de João, onde não só podemos transmitir às pessoas uma mensagem, como também conduzir um breve estudo bíblico sobre o plano da salvação. Que Deus continue usando e dando frutos por meio deste recurso evangelístico. Deus abençoe a Igreja de Pinheiros, Deus abençoe a todos. As revistas podem ser compradas na livraria da Hebron, no saguão da IPP e também pelo site. Bom, elas podem adquirir no nosso site, editorhebron.com.br. Lá a gente envia para todo o Brasil, você pode cotar seu frete, pode pagar parcelado em até 10 vezes, à vista, como você achar melhor. E aqui na loja também, com a gente você encontra quantos quiser, se quiser levar em grande quantidade, em atacado, a gente faz o menor preço. Durante os cultos, né? Isso, durante os cultos. Domingo o dia todo, segunda-feira também o dia todo. E na semana, se vier aqui, até as 5 da tarde a gente está por aqui. Muito bem, então aproveita que você vai vir na igreja no fim de semana, né? E já faz a sua compra aí desse novo estudo, né? Dessa nova revista do Evangelho de João. Afinal de contas, é um meio de você evangelizar. Anda com isso junto com você. Assim você vai evangelizando, vai entregando para as pessoas que você vai encontrando no caminho. Entrega uma porção da palavra, faça o seu trabalho missionário, faça a sua parte, participe do ID que Jesus deixou para nós, né? E olha, hoje no Notícias do Bem tem a nossa coluna de economia. O economista Rafael Dias vai falar com a gente sobre como podemos controlar os nossos gastos em tempos de crise. Olá, comunidade de mordomos. Gostaria mais uma vez de saudá-los, esperando que vocês estejam bem, devidamente guardados e protegidos pelo Pai. Na semana de 19 de julho, eu trouxe uma discussão importante sobre o planejamento financeiro pessoal. Naquele momento, fiz questão de falar sobre a relevância de nos debruçarmos no tema de educação financeira. Bom, naquele momento, eu comentei que o planejamento financeiro tem tudo a ver com a Bíblia. Isto é, às vezes, por muitas vezes, somos levados a entender que quando planejamos ou realmente gastamos tempo debruçando nesse tema, não estamos confiando em Deus. Na verdade, é o contrário. Deus age de maneira extraordinária e de maneira ordinária. Milagres acontecem, mas o que Deus nos pede é realmente a obediência e a correta administração dos bens que Ele nos confiou. Em Provérbios 21:5, vou repetir, a palavra diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Desde 2015, o Brasil está passando por uma crise econômica muito forte. E isso se agravou de maneira considerável durante esse momento que estamos passando pela pandemia. Neste momento, algumas coisas devem mudar e a nossa prudência como mordomo deve prevalecer. Temos que ser mais diligentes, mais sábios na administração daquilo que Deus nos confiou. Alguns índices econômicos estão levantando aquela pulga atrás da orelha. A inflação realmente está subindo, os preços estão mudando, o aumento da taxa de juro, então, ou seja, muitas coisas estão acontecendo e nós realmente precisamos ter uma mudança nos nossos hábitos. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre uma mudança referente à maneira pela qual nós gastamos. Para termos mais dinheiro ao final do mês, temos que fazer alguns sacrifícios, pois, afinal, parece que o nosso dinheiro acaba sempre muito rápido e existe aquela brechinha que o nosso dinheiro escapa e nós não estamos controlando da maneira correta. Temos que ter cuidado com o atual cenário. O nosso padrão de vida precisa se adaptar àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Hoje eu tenho 4 dicas. A primeira delas, corte os seus gastos na raiz. Não tenha vergonha de fazer sacrifícios para manter o seu orçamento equilibrado. Mesmo que seus amigos e pessoas mais próximas te critiquem, ou mesmo façam algumas piadinhas sobre a sua mudança de postura, permaneça dessa maneira. Lembre-se que você é um mordomo de Deus e é para Ele, somente para Ele, que você deve prestar contas. Revise realmente o que deve ser cortado para que você tenha uma folga, para que você consiga utilizar esse dinheiro para endereçar em outros aspectos da sua vida, da sua casa. Ou seja, os preços estão subindo e é muito importante fazer essa diminuição e essa revisão do orçamento. Garanto que no final do mês isso vai fazer bastante diferença. Segunda dica é:
pague as suas dívidas e não entre em outras. O impacto da crise pode perdurar por um pouco mais. Não sabemos exatamente até quando. Dessa forma, priorize pagar e, se for possível, até mesmo antecipar as suas dívidas. Evite realmente entrar em outras que não são prioridade, que não são necessidade. Cuidado com as propagandas do mercado que oferecem 50% de desconto ou algumas coisas relevantes, porque isso pode realmente complicar a sua vida financeira. Terceiro ponto, aumente o seu nível de poupança. Ou seja, é bom guardar nesses momentos onde, para muitos de nós, podemos estar mais estáveis. Vamos aprender com José. Guardamos no momento de bonança, para que nos momentos de escassez tenhamos algo para que consigamos realmente cumprir com as nossas obrigações. E por fim, continue sendo generoso. Não deixe de ser um dizimista fiel e um ofertante presente. Essa crise econômica vai passar, mas até lá precisamos ser realmente diligentes, como nunca fomos. Se organize financeiramente, glorifique a Deus, gerencie da maneira correta os bens que Ele deu para você. Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Gastos excessivos podem trazer complicações em uma situação, por exemplo, de perda de emprego, ou em uma situação onde a sua empresa não está tão bem, caso você seja um profissional, um empresário ou mesmo um profissional autônomo. Glorifique a Deus em todo o tempo. Bom, por hoje é isso. Essas 4 dicas podem realmente te ajudar a passar por esse momento de crise econômica da maneira pela qual Deus nos pede. Deixo com todos vocês um forte abraço e, se Deus assim nos permitir, também estaremos aqui na próxima semana para falar um pouquinho mais sobre economia. Obrigado mais uma vez, então, ao Rafa, participando com a gente todas as semanas aqui nessa coluna de economia no nosso Notícias do Bem. E agora, a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Recado dado, Lídia. Depois do intervalo, estamos numa época de clima seco, com baixa umidade do ar e muito frio. Tudo isso favorece o surgimento das doenças respiratórias e também das alergias. Para falarmos mais sobre esse tema e como se prevenir, a gente vai receber daqui a pouquinho o médico pneumologista Dr. Xin Lin aqui no Notícias do Bem. Você também pode participar interagindo no chat. Deixe a sua pergunta, faça seu comentário no nosso canal. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido. Nós voltamos já já. Fique com a gente. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus.
Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Estamos de volta. Notícias do Bem desta sexta-feira aqui pela IPPTV, a sua TV missionária, você acompanhando com a gente as principais informações do dia. Bom, e a gente está em época de clima seco, com baixa umidade do ar, com frio. Tudo isso favorece o surgimento de doenças respiratórias, além do ressecamento da pele, ressecamento das vias aéreas. E esse tempo seco facilita também a entrada de vírus e bactérias, propiciando o aparecimento de doenças e de alergias que ficam mais evidentes nessa época de estiagem, também por conta da poluição dos automóveis, das indústrias. Aqui em São Paulo, a gente tem esse problema de forma muito clara, né? Para falar mais sobre isso, a gente está recebendo o médico pneumologista Dr. Shin Lin aqui no Notícias do Bem. Dr. Shin, muito obrigado pela sua participação. Prazer recebê-lo para falarmos desse tema. Prazer todo meu. Boa tarde a todos. Dr. Shin, bom, eu queria começar a nossa conversa falando exatamente a respeito dessa questão que nós estamos vivendo, né? Todo ano a gente passa por isso, esse tempo mais seco, esse tempo que muitas vezes é combinado com o frio, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que essa combinação de fatores influencia no nosso sistema respiratório diretamente. Muito bem, nessa época do ano nós temos uma combinação de fatores, né? Nós temos temperatura baixa, nós temos uma época que tem pouca chuva, especialmente na cidade de São Paulo. Então nós temos uma conjunção de fatores e também climáticos, né? Porque nessa época do ano, quando você tem um sol muito forte e temperaturas baixas, você cria condições climáticas para que os poluentes não tenham facilidade de se dispersar. Então, aí você tem o ar seco, você tem frio e você tem os poluentes que costumam aumentar nessa época do ano. E esses fatores levam a uma série de problemas respiratórios, né? Então, principalmente os pacientes, né, que têm doenças respiratórias, né? Os pacientes que têm rinite, os pacientes que são asmáticos, os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, esses são as pessoas que mais sofrem. É claro que a população em geral também sofre por causa desses problemas.
especialmente quando o clima é muito seco. Quando o clima é muito seco, nós perdemos, na troca com o ambiente, quando a umidade é muito baixa, nós perdemos muita, digamos assim, a gente perde o líquido para o meio ambiente. Isso pode trazer problemas sérios, né? Então, muitas vezes as pessoas falam em tosse seca, rinite que ataca, né? Então, pacientes asmáticos que começam a ter falta de ar, paciente com bronquite. Então, esses são os maiores problemas que o ar seco traz. O ar seco, junto com o frio, também traz algumas outras consequências. No clima mais frio, nossa tendência é se juntar mais, né? Tem um pouco mais de aglomeração. E essa aglomeração, no contexto da pandemia, é uma coisa perigosa. Além disso, por causa do frio, nós costumamos fechar as janelas para que não entre o ar frio. Então, com esse tipo de medida, nós acabamos por impedir a circulação de ar. Então, nesse meio, se tem uma pessoa doente, o vírus circula com uma liberdade maior. Então, o vírus acaba atingindo as pessoas que estão próximas dessa pessoa doente. Então, isso são alguns problemas que eventualmente pode acontecer. É claro que agora, com o uso obrigatório de máscara em muitos ambientes, isso acaba amenizando o problema. Mas não deixa de ser um problema que afetam a população de São Paulo. Tá certo. Doutor Chin, e como o senhor falou, né, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e esse já a gente pode dizer que esse é o segundo inverno, né, que a gente passa aí com essa pandemia da Covid-19. Como é que a Covid entra nessa equação das doenças respiratórias, às vezes até confundindo um pouco o paciente, porque às vezes ele pode até estar com Covid, porque os sintomas também são muito parecidos. Como é que a Covid entrou nesse cenário, doutor? Bom, Covid é provocada por um vírus que é conhecido da comunidade científica há muito tempo, apenas com a diferencial de que este vírus não provocava doença respiratória em humanos, né? Agora, o vírus entre os demais vírus e bactérias que podem provocar doenças respiratórias em seres humanos, é um elemento a mais. É claro, como é um vírus desconhecido e o nosso organismo não está preparado para enfrentar, então nós temos essa casuística enorme de não só de doença, como de doença em formas graves e, eventualmente, de aumento de mortalidade. Mas nós temos visto as epidemias de influenza, né, anteriormente, de SARS, né, que aconteceu aqui no mundo, né, de uma forma mais geral, há mais ou menos 20 anos. Então, mas ele entra junto com os demais germes e vírus que podem provocar doenças respiratórias infecciosas nas pessoas no inverno. Ele aumenta a incidência no inverno porque por causa dessas razões que eu já expliquei anteriormente. Tá certo. E aí confunde um pouco o diagnóstico, doutor, porque, enfim, as pessoas normalmente antes da Covid, né, meio que ficavam restritas ali não, eu tô com uma gripe, não, eu vou tomar alguma coisa, às vezes nem procuravam o médico, não deveria ser assim, mas às vezes nem procurava o médico, e hoje os sintomas são todos muito parecidos, né, então a pessoa pode estar com Covid e ter sintomas, pode ter sintomas de outra gripe, enfim, de outro acometimento aí respiratório e ter sintomas muito parecidos. Isso complica um pouco o diagnóstico? Com certeza. A Covid é uma virose, né? Então, como qualquer virose, provoca sintomas parecidos como uma gripe comum. É claro que na primeira onda nós tivemos algumas coisas que foram destaque. Por exemplo, a perda de paladar, né, e de olfato. Perda de olfato é comum em pacientes que têm rinite ou sinusite, por causa do edema que acontece nas vias aéreas.
Mas o certo, na verdade, essas questões estão vindo à tona graças à presença da Covid. Mas, quando você tem sintomas de uma virose, de uma gripe, o certo é se afastar das demais pessoas, fazer aquele isolamento, fazer uma série de medidas protetivas, né, como o uso de máscara, lavagem frequente das mãos, uso de álcool gel. Essas medidas que agora ganharam destaque por causa da Covid, já eram medidas que sempre foram preconizadas para evitar o contágio, interromper a onda de contaminação entre os pacientes que têm os sintomas de uma virose, né? Então, procurar o médico é sempre bom, mesmo na primeira fase. Quando você começa a ficar doente, tem febre, é interessante consultar um profissional da área de saúde. No contexto da Covid, por ser uma doença desconhecida e o fato de se locomover para um hospital, pode provocar, no meio do caminho, a contaminação dos contactantes, né? Então, isso foi desaconselhado no começo da pandemia. Agora, se sabe muito bem que com o uso de máscara e com o uso de álcool gel, esse índice de contaminação pode diminuir bastante, e principalmente com isolamento social ou distanciamento social. Então, ficar um pouco mais longe, obedecendo aquela distância de 1,5 metro, 2 metros, pode diminuir bastante o contágio. Agora, doutor, voltando para as doenças mais comuns aí, né, para gripe, para influenza, para as pessoas que já têm doenças respiratórias, como rinite, sinusite, como é que a gente faz para evitar, ou pelo menos para prevenir que elas ataquem a gente nesse período tão seco? Então, primeira coisa é não deixar de usar as medicações que já foram prescritas para controle dessas doenças. Para rinite, a gente sempre recomenda o uso de uma medicação específica, mas a higienização local, com lavagem, com soro fisiológico, isso é muito importante. Hidratar-se é uma questão essencial, ou seja, precisa se tomar bastante água, mesmo no inverno. No inverno a gente sente menos sede, né, porque nós não suamos, e aí a gente acaba tomando menos água. Mas o corpo tem as mesmas necessidades de hidratação, seja no inverno, seja no verão. E a primeira medida mais importante é se hidratar de forma abundante, suficientemente para hidratar todos os seus corpos, todos os poros, para que você não perca a hidratação para um ambiente seco. Quando você tem um ambiente muito seco, a tendência é você perder água por meio da superfície de contato, né? Especialmente a mucosa. Então, isso é uma coisa muito, muito presente. Então, primeira coisa que os pacientes que já sofrem de asma, de bronquite, de rinite, é não deixar de usar as medicações prescritas. Não deixar de perguntar para os seus médicos, para os profissionais da área de saúde, quando tem alguma dúvida. Não deixe passar a dúvida. E hidratar-se de forma abundante. Não deixar de se hidratar porque não sente a necessidade de tomar água. Doutor, tem algumas dicas que são muito comuns, eu queria saber se é mito ou se é verdade, aquela coisa de, por exemplo, deixar uma bacia com água no quarto, nessas noites mais secas, por exemplo, isso funciona, isso ajuda realmente na respiração? Essa é uma situação muito frequente, né? Essa pergunta é muito frequente entre os pacientes, e na verdade, é uma disseminação popular dessas medidas. Procurando na literatura, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia dessas medidas. Pacientes que são portadores de asma, eventualmente asma, bronquite,
eventualmente podem se beneficiar. Então, tem um nebulizador dentro do quarto, eventualmente pode fazer com que o ar seco a condição seja amenizada. Mas existem outros mecanismos que provocam a doença e a crise dessas doenças, né? Então essas medidas, elas não são efetivas no sentido de reverter ou prevenir um ataque de asma ou um ataque de bronquite. As bactérias e os vírus são os maiores desencadeantes de crises de bronquite e de asma. Se fosse numa época como, por exemplo, o verão, o pólen, por exemplo, pode desencadear também ataque de rinite e asma. Dentro de casa, o mofo, a poeira, pelos de animais, eles também podem desencadear ataque de asma e bronquite e também, principalmente, rinite. Então, é importante manter a higienização dos ambientes internos em que nós frequentamos. Isso é uma medida mais efetiva do que colocar uma bacia com água, um copo d'água, para poder umidificar o ambiente. Né? Mesmo porque, dentro do ambiente interno, você tem uma umidade um pouquinho maior do que o ambiente externo, porque a evaporação da água, do vapor, é menor dentro desse ambiente interno. Entendi. Então, realmente, não é uma medida assim, extremamente efetiva. Ainda não vi nenhuma evidência nesse sentido de que colocar um copo d'água ou uma bacia d'água dentro do quarto evita o ataque ou a crise de asma, crise de falta de ar ou crise de rinite. Tá certo. Tá mais para mito do que para verdade, então, né? Provavelmente. Então, é mais interessante a gente manter as medidas de hidratação, fazer uma limpeza importante e periódica das coisas que nós chamamos de alérgenos ou que desencadeiam crises, né? Então, isso é mais importante. Tá certo, doutor. Falamos a respeito da hidratação e muito se fala também a respeito da tal da resistência, né? Nessa época, eu preciso aumentar minha resistência baixou porque, enfim, aí eu uso vitamina, eu tomo vitamina C todo dia porque aí evita, enfim, o que tem de verdade nisso também? O que efetivamente a gente pode fazer para melhorar, se existe realmente essa questão? Veja, a questão da vitamina é uma questão de longa data e nós sempre enfrentamos esse tipo de dúvidas e perguntas, não só no contexto do consultório, mas especialmente no ambiente hospitalar. Vitaminas são elementos que ajudam bastante a uma série de processos metabólicos. Então, a falta de vitamina leva a uma série de doenças. A vitamina D, por exemplo, que tanto se fala hoje, é uma vitamina que ajuda a absorção e fixação de cálcio nos ossos. Então, a vitamina D é de suma importância nesse sentido. Da mesma forma com a vitamina E, vitamina A e vitamina C. Já que tocamos no assunto de vitamina C, existe um mito que fala que vitamina C pode prevenir infecções. Inclusive, teve alguns fake news falando que tomando vitamina C não se pega determinadas infecções. Isso começou tudo com um prêmio Nobel chamado Linus Pauling, que comprou a ideia e foi um patrocinador ferrenho da ideia de que vitamina C pode prevenir infecções. E a partir daí, a partir dessa conjectura, começou a se ter uma fabricação maciça de vitamina C. Então, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Vitamina C, assim como qualquer outra vitamina, o excesso, especialmente vitamina C, o excesso de vitamina C, ele é eliminado pela urina. Então, existem aquelas preparações de vitamina C, né, que a gente encontra em farmácia, e que as pessoas nos empurram, dizendo que se tomar isso a gente vai evitar infecções.
fique sabendo que essas preparações que têm 1 grama de vitamina C, elas são de forma excessiva. Por exemplo, eu não lembro exatamente o valor em termos de miligramas que a gente consegue reter de vitamina C. Aliás, não é miligramas, é microgramas. Então, o excesso de vitamina C vai embora. E, alguns anos atrás, teve um trabalho que foi conduzido pelo pessoal da Harvard e teve mais de centenas de milhares de participantes. E um grupo de pacientes tomou suplemento de vitaminas e outro grupo de pacientes não tomou suplemento de vitaminas. E aí se comparou a longo prazo, entre as quais a mortalidade. Percebeu-se que a vitamina, de uma forma geral, não ajudou para prevenir doenças. Inclusive, o grupo de pessoas que tomou mais vitaminas até apresentou uma taxa de mortalidade maior. Não significa que a vitamina matou essas pessoas. Talvez seja porque essas pessoas são mais preocupadas com sua própria saúde, porque já são previamente doentes. E aí, por causa disso, morreram das doenças que essas pessoas tinham. O fato é que o excesso de vitamina não faz bem. A suplementação de vitamina precisa ser feita de forma natural. Ou seja, a vitamina, qualquer que seja ela, ocorre naturalmente nos alimentos frescos, nos alimentos que nós consumimos. Então, procure evitar de consumir alimentos industrializados. Procure consumir bastante verdura, que é a fonte de grande parte de vitaminas, especialmente vitamina C. Proteínas de fonte animal também, que podem conter bastante vitaminas e sais minerais que podem repor a nossa necessidade. O excesso de vitamina não vai prevenir qualquer que seja a doença. A falta de vitamina tem condições especiais, nós precisamos repor essas vitaminas. E repondo essas vitaminas, nós recuperamos a saúde das pessoas, e a saúde íntegra já é o melhor remédio para a prevenção das doenças. Certo, e finalmente, né, eu queria que o senhor falasse também a respeito da gravidade da automedicação, que é muito comum para doença respiratória, né? Eu começo a espirrar, estou com uma febrezinha, vou ali na farmácia, já compro o remédio, já me medico em casa mesmo. Não é uma boa ideia, né, doutor? Não é uma boa ideia. Qualquer doença respiratória infecciosa passa por algumas fases necessariamente. A primeira fase é uma fase que é comum a todas as doenças infecciosas respiratórias. Então, qualquer virose começa com uma coriza. Depois, eventualmente, essa coriza, com o excesso de secreção, começa a irritar a garganta e a pessoa começa a tossir. Então, essa é uma fase que, assim, se é uma virose, não tem nenhuma medicação específica para tratar a virose. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer medidas como lavagem nasal com soro fisiológico, procurar se agasalhar, se afastar das pessoas, porque podemos passar a virose para outras pessoas, usar a máscara, limpar sempre as mãos, hidratar, comer comidas frescas, não deixar de se alimentar. Essa é a primeira fase, que é a fase que atinge as vias aéreas superiores. Depois, a fase seguinte é que a infecção do vírus pode começar a invadir as vias mais baixas. Quando começa a invadir as vias mais baixas, pode acontecer uma infecção conjunta com bactéria. Nessa fase, começa a ter uma mudança das secreções. Então, a secreção, a primeira fase, quando começa a ter coriza, a secreção geralmente é esbranquiçada, que nós chamamos de secreção mucosa ou hialina. Ela corre de forma abundante. Depois, quando começa a ter infecção combinada com bactéria, muitas vezes essa secreção muda de cor. Então, fica amarela, fica verde, fica mais espessa. Então, aí a tosse passa a não ser só de garganta, mas começa a descer para ficar uma tosse produzida pela traqueia e pelos brônquios. Então, aí é uma traqueobronquite. Se o médico, nessa fase, é importante que o médico seja consultado
porque ele vai ter a condição de diagnosticar se é uma infecção viral ou uma infecção bacteriana. Quando é uma infecção bacteriana, isso tem tratamento. Nós podemos prescrever antibióticos, além das medidas que já foram tomadas anteriormente. Então, aí essa é uma fase efetiva. Não é uma boa ideia chegar e começar, por exemplo, os pacientes adoram tomar um antitussígeno, que são as medicações que as pessoas tomam para parar a tosse. Por que não é uma boa ideia? Nós tossimos porque nós queremos expelir partículas e elementos não desejáveis dentro do nosso organismo. Então a gente tosse para expelir, a gente espirra para expelir vírus e bactérias. Então na hora que a gente toma remédio para parar a tosse, nós estamos impedindo o organismo de jogar esses elementos não desejáveis para fora do corpo. Então é por isso que eu pessoalmente não gosto de dar antitussígeno. Mas se você for para a farmácia e falar para o farmacêutico, eu estou com tosse, eu quero parar com a tosse, a primeira coisa que ele vai fazer é te dar um xarope para parar a tosse. Então, o xarope para parar a tosse não é uma boa ideia nesta fase. Ela é uma boa ideia quando a tosse é uma tosse irritativa, uma tosse crônica, que já não faz sentido de existir, porque o elemento não desejado já deixou de estar no seu organismo, e você tem aquela inflamação depois da infecção para tentar restaurar a sua saúde. Nessa fase, a tosse ela não é desejável. Nessa fase, seria interessante, talvez, né, dependendo do critério médico, prescrever esse xarope. Mas se você for para a farmácia, na fase em que você está tendo muita secreção, uma secreção amarelada, esverdeada, purulenta, não é uma boa ideia você inibir a tosse. Então, esse é um dos perigos de automedicação. Quando você vai com coriza, por farmacêutico, ele vai te prescrever um remédio para dilatar a mucosa, aliás, na verdade, dilatar as vias. Você vai fazer com que a mucosa passe por um processo de isquemia, porque você vai fazer uma vasoconstricção. E aí você tem a sensação de liberar a via respiratória, aí você respira melhor. Não é uma boa ideia também. Quando você for para a farmácia, o pessoal vai te vender um remédio para que vai pingar e vai ter esse efeito. Isso não é uma boa ideia, por quê? Porque, na verdade, você vai impedir a circulação de sangue nessa região. Por isso que a melhor medida é fazer lavagem nasal. Então, com soro fisiológico, com outras medicações que são baseadas em soro fisiológico, que você pode adquirir na farmácia e fazer a lavagem nasal nessa fase mais secretiva, mais importante. Então, realmente, a automedicação não é uma boa ideia. Sempre procurar um médico, né? E o senhor acha que ainda existe um preconceito em relação à vacina da gripe, por exemplo, que também a gente sabe que é extremamente importante, e a gente vê o governo o tempo todo chamando as pessoas para se vacinar, tá sobrando vacina, as pessoas não procuram os postos de vacinação para a vacina da gripe, mesmo antes da Covid-19, isso já era uma realidade, isso continua sendo. A vacina é importante para prevenir algumas dessas doenças, doutor? Sim, sobre a vacina da gripe, primeiro que toda vacina tem dois princípios. O primeiro princípio é evitar que você pegue a doença. Quando você não pega a doença, você interrompe o círculo de contágio. Porque se você não fica doente, você não passa o vírus para frente. Então, toda vacina tem esses dois princípios de ação. Por isso que a vacina é importante nesse sentido. Recentemente foi publicado um estudo que mostra o seguinte: quem tomou vacina da gripe, independente se tomou ou não a vacina contra a Covid, principalmente naquela fase em que a vacina não chegou na sua faixa etária, se mostrou que, em geral, as pessoas tiveram mais resistência para a Covid. Então, é importante, já fora do contexto da Covid, a vacina da gripe era importante nesse sentido. Então, porque assim, a gripe, ela atinge de forma democrática todas as pessoas na época do inverno. Mas algumas pessoas que são mais frágeis vão evoluir mal.
dessas pessoas que têm doença prévia, uma doença de base, como diabetes, como hipertensão, pacientes idosos, muito frágeis. Essas pessoas, quando pegam gripe, costumam evoluir com uma forma mais grave. E o que não é diferente com Covid, se a gente voltar ao contexto da Covid. Por isso que a vacinação ela é importante nesse sentido. Primeiro, quando você toma a vacina, a premissa é que você não pegue a doença. Se você mesmo assim pegar a doença tende a evoluir de forma mais leve, não é uma forma mais grave. Então, a chance de você evoluir mal, precisar de UTI e, eventualmente, ir a óbito é menor quando você toma a vacina. Isso não só para a vacina da Covid, mas também para a vacina de gripe. Então, é importante as pessoas frágeis, as grávidas, os pacientes que têm doença respiratória, os idosos, esses são o grupo prioritário que nós buscamos orientar para que tomem vacina contra a gripe todos os anos. Tá certo, doutor Chin, muito obrigado pela sua participação com a gente, pelo seu tempo aqui para o Notícias do Bem, obrigado pelos esclarecimentos, né, por tirar tantas dúvidas, né, relacionadas ao nosso dia a dia quando a gente pensa em doenças respiratórias e tantos mitos, né, relacionados também à prevenção das doenças respiratórias. Obrigado mais uma vez, então, pela sua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição. E eu desejo uma boa tarde, um bom final de semana. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Chin An Lin participando com a gente. Ele é médico pneumologista, trazendo esclarecimentos extremamente importantes, né, a respeito dessas doenças de inverno, né, essas doenças respiratórias que são tão comuns nessa época de tempo frio e ao mesmo tempo seco, né? A gente está vivendo épocas de tempo muito seco, umidade relativa do ar muito baixa. Bom, Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro, você já sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o seu Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde você quiser no canal IPP Play. Acesse youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E claro, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de compartilhar com a sua família, com seus irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Agora, você fica com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde, ao vivo para você. A gente se vê na próxima edição do Notícias do Bem. É segunda-feira, às 11h30 da manhã. Eu e a Tainá esperamos você por aqui. Bom fim de semana. Deus abençoe a sua vida. Tchau.